colocar a nossa vida, né, diante de Deus, talvez sua casa, né? Às vezes você esteja passando algum desafio na sua vida, na sua família, quem sabe talvez no seu trabalho, né? Então, coloca a sua vida diante de Deus nessa manhã. Nós vamos falar hoje, né, sobre o fruto do Espírito Santo na nossa vida, né? E tem tudo a ver essa canção, porque na final de contas, o Espírito ele está aqui no nosso meio, né? Deus está aqui desde o momento que nós chegamos a esse lugar. A grande questão é a gente abrir, né, o nosso coração. A palavra de Deus fala que Cristo é aquele que está à porta e bate. Nós é que temos que então abrir a porta, né, da nossa vida, do nosso coração. Nós é que temos que dobrar o nosso joelho, nos prostrar, às vezes abrir mão, né, da nossa prepotência, né, da nossa vaidade. Por isso, feche seus olhos. Peça ao Senhor algo novo nessa manhã. Às vezes você chegou aqui, talvez vivendo uma mesmice na sua vida, né? Peça isso para Ele. Fala, Deus, nessa manhã, nesse mês, eu quero ser realmente inspirado pelo Seu Espírito. Eu quero mais do que tudo nessa vida, mais do que qualquer coisa nesse mundo, eu desejo, eu anseio, ó Deus, pela Sua presença em minha vida, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, Te louvar nessa manhã. Grande Deus, nós queremos, ó Pai, nos render nessa manhã. Queremos, ó Deus, anular mesmo a nossa carne, ó Deus, anular a nossa vontade. E queremos, ó Deus, sermos inspirados pelo Seu Espírito Santo. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor nessa manhã que nós não queremos, ó Deus, viver talvez a vida que temos vivido. Mas queremos, ó Deus, aqui hoje confessar o nosso desejo mais genuíno e sincero. Ó Deus, daquele que espera, daquele, ó Deus, que deseja. Ó Deus, ir além. Ó Deus, experimentar algo além daquilo que temos experimentado na nossa vida. Pai, que venha o Senhor nessa manhã com o sobrenatural do Senhor sobre nós. Ó Deus, que o Seu Espírito possa realmente tocar a nossa vida. Que o nosso coração, ó Deus, se encha realmente com fruto. Ó Deus, com testemunho daquele que leva ao Senhor uma vida, ó Deus, coerente com a Sua presença, Pai. Queremos, ó Deus, apresentar cada família que está aqui hoje, ou as famílias que estão aqui representadas, ó Deus. Queremos, ó Deus, pedir ao Senhor, nos visite nessa manhã. Visita, Senhor, os nossos filhos. Visita, Senhor, os netos, ó Deus, os esposos, as esposas, os amigos. Visita, Senhor, a nossa casa, a nossa família, com o Seu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, é o que nós queremos e é o que nós oramos, ó Deus, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Versículo 16. Ao longo de todo esse mês de março, a nossa série vai ser então o fruto do Espírito, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. E vamos falar sobre o amor, sobre a alegria e sobre paz. E a palavra de Deus, ela nos inspira a falar sobre o fruto do Espírito aqui no capítulo 5 de Gálatas, a partir do versículo 16. A gente vai ler até o 26, quando a palavra de Deus diz assim: Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Essa palavra de Gálatas, ela é desafiadora, porque ela começa dizendo que na vida de todos nós sempre existiu e vai existir um conflito na nossa vida
Então a palavra de Deus fala que é como se dentro de nós houvesse uma guerra espiritual. E sempre vai existir dentro de nós, cada um de nós, uma guerra entre um homem extremamente carnal, volúvel, um homem que pensa nos seus próprios interesses, um homem que se corrompe facilmente, um homem que engana, que mente, um homem que deseja se satisfazer. E esse homem carnal luta o tempo todo contra um homem espiritual. Um homem que um dia ouviu a voz de Deus, um homem que um dia conheceu o amor de Deus e um homem que deseja, se encher cada vez mais sobre a vida de Deus. E a gente sabe que não é fácil, porque às vezes a gente acha que andar com Deus é algo simples, mas a gente sabe que andar com Deus e ser coerente, e ter compromisso com Deus é algo que exige da nossa vida renúncia. E a primeira renúncia que acontece na nossa vida é que cada vez mais a gente aprende, a gente começa a lidar com isso, que nós precisamos lutar contra esse homem carnal que existe dentro de nós. Para que cada vez mais a gente tenha essa vida que testemunha uma vida cristã. A gente compartilhou lá essa semana no nosso pequeno grupo sobre ter compromisso com Cristo. E aí a gente ficou discutindo isso, Como é que a gente poderia saber o quanto temos compromisso com Deus, o quanto a gente poderia testemunhar de uma vida cristã, e a gente começou a discutir sobre isso, e é o seguinte: tudo na nossa vida que nós temos compromisso, nós estamos dispostos a dar a vida por isso. A gente chegou a essa conclusão. Quando a gente olha para um filho nosso, a gente sabe o quanto a gente é comprometido enquanto pai, enquanto mãe. E se a gente pudesse perguntar para todas as mães aqui, ou para todos os pais, a gente tem uma tendência a dar a vida pelos nossos filhos. Então, se for o caso, a gente briga, Se for o caso, a gente passa na frente, a gente protege, a gente ama, a gente abraça. A gente faz o que for preciso pela vida de um filho, não é assim? E tudo isso porque, na verdade, nós temos comprometimento com a vida dos nossos filhos. E aí, muitas vezes, a gente começa a caminhada com Jesus, a gente tem uma caminhada cristã. E aí, se a gente pudesse perguntar o quanto hoje nós temos nos enchido do fruto do Espírito, o quanto hoje nós temos compromisso com Cristo. E aí, a maneira mais prática de você responder isso é lembrando os seus filhos. Então, quanto hoje nós dispomos a dar a vida pelo reino. Então, enquanto hoje a gente passa na frente, enquanto hoje a gente prioriza o tempo, enquanto hoje a gente para a nossa vida em favor daquilo que Cristo tem falado ao nosso coração. Porque a gente sabe que uma vida cristã e uma vida comprometida com o reino de Deus é muito mais do que essa vida, às vezes, domingueira que a gente tem, Porque quando a gente cria um filho, a gente sabe que essa dedicação, essa renúncia, esse compromisso, comprometimento é algo que dura 24 horas, todos os dias. Então a gente acorda e a gente vive muitas vezes pelos nossos filhos. A gente deita e a gente descansa, mas antes disso a gente nos lembra, a gente checa se está tudo bem com os nossos filhos. E na nossa vida cristã a gente deveria dar esse testemunho também, de que tudo na nossa vida também deveria testemunhar alguém que é comprometido com o reino e com as coisas de Deus. Porque o livro de Gálatas, ele nos esclarece muito bem de que a gente precisa tomar muito cuidado, porque senão há uma grande tendência humana que sempre o homem carnal ganhe a batalha que é travada dentro de nós. Então, se a gente não vigiar muito a nossa vida, a gente sempre vai ser tomado a perder essa guerra. Porque, de certa maneira, sempre existe um engano dentro de nós, uma vontade dentro de nós, um desejo dentro de nós, que muitas vezes vence o nosso compromisso com Deus. E a gente precisa entender, o que é o fruto do Espírito. Então, primeiro que esse livro ele fala que é o fruto do Espírito. É muito comum, às vezes, as pessoas falarem quais são os frutos do Espírito Santo na nossa vida. Mas a palavra de Deus fala, mas o fruto do Espírito é no singular. Quando a gente olha um fruto, o que esse fruto traduz para a nossa vida? Se a gente for experimentar uma fruta, o que essa fruta traduz para a nossa vida? Ela traduz um sabor, não é isso? Ela traduz algo que ela carrega em termos de nutrientes, em termos de valor nutricional, em termos de energia. Ela carrega isso. Ela carrega cada vez mais que a gente estuda a respeito dos alimentos. A gente sabe que muitos alimentos têm características que ajudam na nossa saúde, com efeito extremamente benéfico para produzir saúde, não só para trazer um suprimento na nossa vida. Hoje as pessoas que defendem aí, que têm estudado essa vida fit, o aproveitamento dos alimentos, entendem que cada vez mais os alimentos são proveitosos em tudo que eles carregam.
então na semente, né, na sua casca, enfim. Então as pessoas aprendem às vezes a fazer um suco da casca e aí aproveitam esse fruto como um todo. Mas o fato é que toda fruta ela traz em si mesma uma revelação que para nós é algo natural, mas que carrega inúmeros sabores, prazeres e inúmeras novidades dentro de um fruto. E quando a gente fala de um homem que se enche do Espírito de Deus, a gente entende que o Espírito de Deus ele traz para a nossa vida um fruto, o fruto do seu Espírito. Porque quando a gente fala que esse fruto ele revela amor, a gente entende que é impossível a gente amar sem ao mesmo tempo exercer misericórdia. É impossível a gente receber de um fruto do Espírito que fale de alegria e ao mesmo tempo não carregue junto com a alegria bondade. É impossível a gente dizer que a gente ama as pessoas se na nossa relação de amor uns com os outros a gente não carrega mansidão. Ou você já ouviu alguém que ama a sua vida e ao mesmo tempo é mal educado, é áspero e grita com você? A gente não acredita nesse amor. Porque a palavra de Deus fala que esse fruto do Espírito, ele traz amor e ao mesmo tempo ele traz alegria. E essa alegria ao mesmo tempo ela é acompanhada de paz. E essa paz ao mesmo tempo é carregada de bondade, de fidelidade. Então, você conhece alguém que ama e é infiel? Complicado. Como é que a gente testemunha no nosso casamento a respeito de amor, se ao mesmo tempo nós somos infiéis? Como é que eu vou ensinar para o meu filho a respeito de fidelidade, de bondade, se na minha relação com meu filho eu perco a minha mansidão? Será que meu filho enxerga bondade, domínio próprio quando eu estouro e deixo de ser manso? Não. E é por isso que esse fruto do Espírito, ele é um fruto completo. Naquilo que são as suas atribuições, naquilo que ele nos revela, e naquilo que ele enche a nossa vida. É por isso que ser cheio do fruto do Espírito é algo que implica na nossa vida tanto compromisso com Deus, talvez tanta renúncia diante de Deus, porque esse é o nosso desafio. O mundo ele não está atrás apenas de pessoas que fazem caridade. A Bíblia fala a respeito disso. Ainda que eu doasse tudo que eu tenho aos pobres, se não houver amor, de nada valeria. Muitas pessoas às vezes fazem muita caridade, às vezes como um peso na sua consciência, daquilo que ela tem deixado de ser, às vezes, na sua casa. Às vezes as pessoas são muito boazinhas, né? Falam baixinho, são mansas, educadas, mas são infiéis. E aí a gente entende o quanto, muitas vezes, nós estamos deixando de carregar na nossa vida e nos encher na nossa vida do fruto do Espírito. Então, traduzindo isso, não tem como, quando você leva uma laranja para casa, você querer levar só o suco. Porque você leva a laranja com a sua casca, com a sua semente, com o sumo e com o suco. Não tem jeito de eu pegar uma melancia e querer levar apenas a parte vermelhinha, né? Eu levo a semente, eu levo a casca, eu levo tudo que está ali dentro. E na nossa vida espiritual, a gente deveria buscar isso. A gente revelar o fruto do Espírito. Muitas vezes a gente trabalha na nossa vida e, de certa forma, isso nos ajuda a talvez justificar as nossas fraquezas. Porque a gente fala o seguinte, eu sou manso, eu sou um homem fiel, mas ao mesmo tempo eu sou impaciente, eu não tenho paciência com as pessoas, eu não tenho paciência para ouvir ninguém. Ao mesmo tempo eu não tenho sido bondoso, eu não tenho sido amoroso, eu não tenho amado, e aí vai. Então na sua vida Deus tem algo para dar a você, um fruto, o fruto do Espírito Santo. E aí que você possa se lembrar em todas as relações da sua vida, se nós temos sido testemunho desse fruto do Espírito de Deus. Se o nosso amor, que a gente fala que é amor, tem sido acompanhado de tudo isso que esse fruto carrega. Amém? Que a nossa ajuda, a nossa bondade, a nossa caridade, a nossa fraternidade estejam acompanhadas também, né? De mansidão, domínio próprio, amor. Abra sua Bíblia lá em Gálatas, no capítulo 2, um pouquinho para trás, no versículo 20. Então diz assim, Gálatas 2, 20. Estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esse é o nosso desejo. Esse deveria ser o nosso testemunho de vida. A gente deveria, todos nós aqui hoje, viver essa hombridade, né, de olhar uns para os outros e dizer isso, olha, eu não vivo mais a minha própria vida, mas cada vez mais eu tenho vivido a vida de Cristo em mim.
E aí que você entenda isso. Viver a vida de Cristo é viver o fruto do seu Espírito na sua vida. Porque quando a gente olhava para Cristo, a gente pôde ver claramente o quanto Cristo testemunhou desse fruto. Porque na verdade Jesus, ele frutifica e ele reparte, né? Ele distribui a nossa vida aquilo que ele foi, aquilo que ele é, aquilo que ele viveu, aquilo que ele ainda é e sempre será na nossa vida. E é por isso que essa precisa ser a nossa oração, né? Eu quero viver o fruto do Espírito. Então eu preciso amar, e aí amar não é simplesmente deixar de nos lembrar que a gente precisa ter paciência, é lembrar que a gente precisa ser manso, é lembrar que a gente não pode ser estupim-curto, mal educado, grosseiro, é lembrar que a gente precisa ser fiel, é lembrar que a gente precisa expressar bondade, misericórdia, é lembrar que a gente precisa ter domínio próprio, dominar as nossas emoções. Esse é o fruto do Espírito. E aí muitas vezes o nosso mau testemunho, aquilo que às vezes hoje nós somos confrontados, é que muitas vezes a gente quer uma parte do bolo. Muitas vezes a gente tem testemunhado um fruto, né, modificado, um fruto humanamente modificado. Então, trazendo de novo o exemplo, a gente quer amar, mas a gente não quer ser fiel. A gente quer amar sem compromisso. A gente quer educar bem os nossos filhos, e aí a gente ama os nossos filhos, mas a gente nos esquece que a gente tem que ser manso, que a gente precisa ter domínio próprio. E aí acaba que muitas vezes a gente dá o testemunho de algo carnal, e não o testemunho de um homem espiritual. E esse é o nosso grande desafio. Então, será que hoje a gente tem falado como Cristo? Será que hoje eu tenho sido o pai que Cristo é para os meus filhos? Será que você tem sido a esposa? Será que você tem sido o amigo? Será que você tem sido o irmão que encarna, né, que vive o testemunho de Cristo? Será que hoje nas nossas vidas, né, a gente fala, a gente ama como Cristo ama? Será que hoje a gente consegue encarnar na nossa vida o fruto do Espírito de Deus, um fruto completo, um fruto que serve de alimento, um fruto que serve de cura, um fruto que restaura a vitamina, um fruto que restaura a energia, um fruto que é remédio, um fruto que é saboroso, né? Um fruto que é saboroso, que é prazeroso uns para os outros. Será que nós temos sido esse fruto? O fruto do Espírito de Deus, o fruto que revela a vida de Cristo nas nossas vidas? Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Desculpa, 1 Coríntios 13. 1 Coríntios, capítulo 13. Então diz assim, versículo 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Muitas vezes na nossa vida, a gente carrega um equívoco, um grande equívoco na nossa vida. É muito comum, às vezes, as pessoas associarem a igreja a trabalho. Muitas vezes a gente atribui ao nosso ministério serviço. E, na verdade, a vida de igreja é uma igreja que fala de trabalhadores no seara, fala de homens que se dispuseram e que se dispõem, mas fala de homens que amam acima de todas as coisas. Muitas vezes a gente tem buscado uma espiritualidade simplesmente para desenvolver os nossos próprios dons e talentos. E aí nós nos esquecemos que mais importante do que tudo isso é a revelação do Espírito na nossa vida. Mais importante do que eu desenvolva qualquer dom ou chamado ou, enfim, talento na minha vida, mais importante do que isso é que eu me lembre, que eu seja lembrado pelo Espírito de Deus, para que eu cumpra nessa terra e para que eu transpareça, que eu testemunhe o fruto do Espírito de Deus. Essa palavra fala de um homem que às vezes pode ser queimado por um propósito. Fala de um homem que pode morrer por um propósito, mas um homem que perdeu a vida porque não cumpriu o fruto do Espírito nessa terra. É por isso que a igreja não está preocupada com o nosso trabalho, com o nosso serviço. Mas a igreja, na verdade, ela deveria ela é construída, nós somos pedras vivas que constroem uma igreja segundo um testemunho de amor, de graça. Homens cheios do Espírito de Deus. E não homens cheios com seus próprios talentos, com seus próprios dons, enfim. E aí a palavra fala no versículo 4, né? O amor é paciente,
é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece. O amor não se porta de modo inconveniente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Se a gente pudesse comparar as características do amor descritas aqui em 1 Coríntios, no capítulo 13, e se a gente voltasse lá para Gálatas, no capítulo 5, a gente, na verdade, vai entender que nós estamos falando do fruto do Espírito. É por isso que é impossível você amar sem você exercer benignidade, sem você não se portar de maneira inconveniente. É impossível amar e ser invejoso. É impossível amar e ser vaidoso, se vangloriar em cima dos outros. É impossível você amar e desejar mais os seus próprios interesses. Por isso que a gente fala que isso é um dom de Deus. A palavra lá em 1 João fala que o amor é Deus. O amor é Deus. E que nós, enquanto cristãos, a gente acredita que não existe nenhuma perspectiva de amor a não ser uma vida com Deus. Porque muitas vezes esse amor que a gente ouve falar, né, nas músicas, né, esse amor romântico que a gente ouve falar por aí, muitas vezes traduz um amor que é egoísta, um amor que não está disposto a ser paciente, um amor que se irrita facilmente, um amor que desiste, um amor que se cansa, um amor que não se dispõe, um amor que não se doa. E é por isso que a palavra de Deus diz que o amor é a própria vida de Deus em nós. E é por isso que o fruto do Espírito, ele representa a vida do próprio Deus em nós, a vida do Cristo em nós. Está entendendo isso? Não existe amor a não ser na presença de Deus. Porque nem a maior das caridades significa que você ama. Então, se você for ali simplesmente para entregar um pedaço de pão para alguém e ao mesmo tempo não se envolver com aquela vida, isso não significa que você ama. Porque quando você ama, você entra na casa, você conhece a vida, você olha no olho, você sente as preocupações, você vive as lutas, as dores. Sabe por quê? Você ama. Você não está ali para fazer uma caridade. Você está ali porque você ama. E esse é o maior dos desafios hoje. Então pergunta para uma criança, talvez uma criança abandonada, uma criança em situação de risco, o que é que marca a vida dela? Porque às vezes na nossa cabeça, na nossa mentalidade enganosa, a gente deveria amar essa criança, talvez indo lá uma vez por ano, no Natal, para levar um brinquedo. Isso é caridade, isso não é amor. Agora senta com essa criança, dá conselhos, senta na mesa com ela, ora com ela, chora com ela, se envolva com a vida dela. E aí você vai entender que você ama essa criança. Que você ama. Então você não faz isso por um peso na consciência. Você faz isso porque você entendeu o fruto do Espírito sobre a sua vida, que te leva a amar alguém. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, no capítulo 2. Hebreus 12. Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos. Então paz, ela está implícita ali, né? Ela está presente no fruto do Espírito. Então a palavra de Deus diz: segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Isso é verdade, sabe por quê? Todas as vezes que nós estamos distantes de Deus, você olha para a sua vida e você pode perceber. Você é mal educado, você não é manso, você não é humilde, você fala mal das pessoas, você é arrogante, você é presunçoso. Sabe por quê? Falta de Deus na sua vida. E a palavra de Deus fala que se a gente não segue a paz uns com os outros, se a gente não santifica a nossa vida, nós não veremos a glória de Deus. Tem muita gente que quer ser cheio do Espírito de Deus, porque na sua mente enganosa ele quer, na verdade, trazer algo bom ou algo que resolva a sua própria vida. Tem muita gente que quer buscar os dons do Espírito de Deus, mas num falso pensamento, né, numa crença, na verdade, falsa, equivocada, de que os dons do Espírito de Deus, na verdade, vão satisfazer e vão me trazer algo melhor para mim mesmo. E quando a palavra de Deus fala de santidade, de santificação, ela fala de seguir a paz com os outros. Porque todas as vezes que nós somos cheios do Espírito de Deus, a gente testemunha do fruto desse Espírito na nossa vida. Então é o que a gente sempre fala. Então vai chegar um momento na sua vida que, se de fato você se encheu do fruto do Espírito, você vai começar a seguir a paz com os outros. Não tem jeito.
Não tem jeito da gente nos encher do Espírito de Deus e ao mesmo tempo a gente não entender que nós precisamos ser alimento para o outro. Então não tem como a gente ser cheio do Espírito de Deus e a gente ser indiferente. Não tem jeito. Deus não convida você para ser cheio do Espírito só dentro do seu quarto. Deus não te chama para ser cheio do Espírito só ajoelhado lá dentro da sua casa. Porque às vezes você pode passar a noite inteira em claro, orando de joelho lá dentro do seu quarto. Mas no outro dia você tem que sair da sua casa e você tem que se lembrar que você tem que ser relevante. Você tem que ter testemunho nesse mundo. Porque esse é o grande sinal de que nós somos cheios do Espírito de Deus. Então todas as vezes que você é indiferente às pessoas, que a realidade desse mundo não te incomoda mais, que o problema dos outros não mexe com o seu coração, que o seu coração não se compadece quando ele vê as multidões, isso é um grande sinal de que na verdade o homem carnal tem ganhado a batalha na sua vida. Porque todas as vezes que nós nos enchemos do fruto do Espírito, nós somos motivados em olhar para os outros e querer seguir a paz com eles. Nós somos motivados e levados a olhar para as pessoas e entender que nós somos santos e que a gente tem visto a glória de Deus, que Deus tem nos enchido por demais e por isso nós queremos olhar para os outros, não para nós mesmos. Tem gente que quer se encher tanto do fruto do Espírito que se bobear vai ficar obeso espiritual. A gente fica obeso porque a gente quer comer tanto de algo para alimentar nós mesmos e a gente esquece de gastar. Então na nossa vida a gente engorda por quê? Porque a gente come mais do que a gente gasta, né? É um cálculo simples, sabe que não é só isso, claro que não, mas é basicamente isso. Você engorda porque você come demais e gasta de menos. Você está parado demais, ou porque você está sedentário, você não faz atividade física. E na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Muitas vezes nós não temos sido homens e mulheres saudáveis espiritualmente porque a gente tem gastado de menos. A gente tem enchido a nossa vida de porcaria, que saiba disso, às vezes você tem comido e tem enchido um monte de coisa que é porcaria, não é o fruto do Espírito. Porque você quer comprar algo que vai trazer prosperidade para você, aí você ora a Deus, Deus, eu quero ser próspero, eu quero ganhar dinheiro, me dá aquela promoção. Aí você compra uma outra porcaria que vai falar para você a respeito de caridade, que você vai fazer caridade para as pessoas, que você vai ajudar o próximo, mas aí você se esquece de dar a vida, de amar, de olhar no olho, entender as necessidades. E aí a gente engorda, porque nós não temos sido esse canal, né, do fruto do Espírito na vida uns dos outros. Os projetos sociais mais relevantes da igreja são projetos que, na verdade, não olham apenas para uma necessidade, mas que olham para o indivíduo como um todo. São projetos nos quais houveram pais espirituais que olharam para alguém, se compadeceram e tomaram a decisão de amar, segundo o fruto do Espírito. Amém? Amém? Para a gente acabar, queria que você abrisse a Bíblia lá em Mateus capítulo 5. Mateus 5, 16. Fala assim, Jesus disse, né? Então assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Sabe por que a gente tem decidido a falar sobre o fruto do Espírito? Porque mais do que nunca, como igreja, a gente tem entendido que nós precisamos ser uma igreja relevante, né? Na nossa história, na história dessa cidade. A gente precisa de homens e mulheres relevantes na sua vida. E Jesus fala aqui de um homem que resplandece algo maior do que ele mesmo. A palavra de Deus, Jesus fala de homens que revelam algo que está além deles. Porque nenhum de nós aqui, por mais bonzinho que seja, revela em si mesmo, algo que pudesse se comparar à presença de Deus nessa terra. Nós só resplandecemos algo que revele a presença de Deus quando, na verdade, nós somos cheios do Espírito de Deus. E a palavra de Deus fala de homens que revelam um fruto do Espírito e homens que, por revelarem o fruto do Espírito, servem de alimento, servem de remédio, servem como modelo, servem como inspiração, servem como referência. E homens que, por compartilharem desse Espírito de Deus, homens que levam outras pessoas a se encontrarem com Deus. Pessoas que têm a possibilidade de glorificar a Deus, o nosso Pai. Eu não sei qual tem sido a sua oração, né?
Eu não sei do que você tem se enchido, né? Qual tem sido o seu alimento, mas eu sei que todos nós deveríamos buscar nessa manhã sermos cheios do fruto do Espírito. Um fruto que expressa tudo aquilo que na verdade é a presença de Deus na nossa vida. E um fruto tão eficaz na sua essência, que é um fruto que ele nos alimenta, ele também sara a nossa vida, ele resolve a nossa vida, ele é remédio para a nossa casa, para a nossa família, mas um fruto tão completo que nos leva a ser remédio para os outros. E que você se lembre disso, não existe amor sem alegria, não existe. Se você ama, você se alegra. Não existe amor que não leva bondade. Ninguém ama e é infiel, ninguém ama e não é manso, porque o fruto do Espírito fala a respeito de tudo isso. O fruto do Espírito é algo completo na nossa vida. Sabe por que a gente desanima na nossa vida? Às vezes você sai daqui hoje, você vê uma criança ali, aí você fala, poxa vida, eu precisava ajudar esse menino. Passa um dia, você esqueceu. Você fala assim, não, amanhã eu vou sair de casa, eu quero me comprometer, eu quero fazer alguma coisa. Quero ajudar alguém, eu quero ser útil no reino de Deus, eu quero exercer um ministério. Passa um dia e a gente desanima. Porque muitas vezes nós não temos recebido esse alimento tão completo que é o fruto do Espírito. E se não for pelo Espírito Santo, eu vou te falar, não tem jeito. Porque a cobrança que a gente sofre, né? O nosso tempo corrido, os nossos afazeres, as nossas responsabilidades, o mundo nos consome fácil demais. Então, se não for por um propósito divino, se não for o fruto do Espírito a nos inspirar, a gente não consegue. Por isso que a gente não deveria se envolver em nada a respeito de trabalho que não fosse fruto da revelação do Espírito de Deus na nossa vida. E aí eu queria orar com você nessa manhã, para que você experimente o fruto do Espírito na sua vida, mas para que você experimente um fruto completo. Amém? Que traga amor, traga alegria, traga paz, um fruto que é constante, um fruto que é suficiente na sua vida. Amém? Jesus, ele disse que se algum dia na nossa vida nós experimentássemos das águas do seu Espírito, das águas da fonte da vida, nós nunca mais teríamos sede, nunca mais. Se um dia na sua vida você experimentar de maneira genuína o Espírito Santo na sua vida, eu quero te dizer, nunca mais você vai ser o mesmo, nunca mais. Muitas vezes o retrocesso que a gente vive na nossa vida cristã é um sinal de que nós ainda não experimentamos tudo aquilo que nós deveríamos experimentar em Deus. E a minha oração nessa manhã é para que você experimente algo na sua vida, para que nunca mais você tenha necessidade de nada. Amém? Fique de pé. Feche seus olhos. Apresenta a sua vida aí diante de Deus agora. Peça para Ele, Senhor, eu quero conhecer esse fruto. É esse alimento que eu quero experimentar na minha vida. É isso que eu quero frutificar. É disso que eu quero testemunhar, Deus. Senhor, eu não quero ter dúvida que eu conheço o seu amor. Eu quero, ó Deus, nessa manhã me comprometer a ser um homem, ó Deus, cheio do seu Espírito Santo. Eu quero, Senhor, me comprometer a testemunhar, ó Deus, de uma vida cheia do fruto do seu Espírito. Amém? Sai do seu lugar. Você que deseja fazer esta oração, vem aqui na frente. Reconheça essa necessidade na sua vida de ser um homem cheio do fruto do Espírito Santo de Deus. Seja batizado aqui nessa manhã hoje com o Espírito Santo, amém? Que você possa receber desse batismo de conhecer o Espírito Santo de Deus. Se você deseja essa oração, sai do seu lugar, vem aqui. A gente quer orar pela sua vida, amém?